a gente não consegue e não faz com perfeição. Então, prove a Deus de colocar em nossos corações, de estar levantando Ele como líder dos homens da igreja, amém? Querido, eu queria te convidar para ficar de pé. Fique de pé, por gentileza. E eu queria lhe convidar para você aplaudir a Deus. Pastor Gilson, por gentileza. Aleluia. Pode sentar, querido. No ano de 73, meu pai comprou um Corcelzinho 1. E já tinha uns 2 anos aquele Corcelzinho. E meus pais eram de uma cidade na divisa de São Paulo com Mato Grosso, 600 quilômetros daqui lá. E estávamos alegres, porque nós íamos viajar com aquele Corcelzinho. Hoje eu não iria no carro daquele, nem daqui em Campinas, acho que nem daqui em Arujá. Mas imagina a aventura que era você pegar um Corcelzinho daquele e andar 600 quilômetros para ir, 600 quilômetros para voltar. Mas eu tinha 6 anos de idade e sentava no banco de trás e olhava meu pai. Quando ele ia viajar, ele colocava uma camisa específica, uma camisa azul, que ela tinha um negócio aqui, um motorista de ônibus que geralmente tem essa camisa, ele guardava para usar quando ia viajar. E era tão maravilhoso, porque eu via ali no banco de trás, nós somos em 3 irmãos, e eu olhava meu pai no volante, minha mãe do lado, e meu pai, antes de sair, ele ia lá, batia nos pneus, parava no posto, enchia o tanque, e ele sabia o momento de parar na viagem, o posto certo, para completar o combustível, para nós irmos no banheiro, para nós almoçarmos, porque a viagem era longa, durava 8 horas. E era muito bacana isso. Eu ver meu pai no volante. Mas aí um dia eu vi um zum lá, parece que minha mãe ia tirar a carta. E quando minha mãe, eu vi um dia que eles estavam muito bravos, porque minha mãe foi reprovada. Nem uma, nem 2, nem 3 vezes. Mas chegou um dia que minha mãe sentou no volante. E eu fiquei desesperado. Eu falei, o que minha mãe está fazendo aí? Imagina um menino de 6 anos vendo a mãe no volante. E como se não bastasse, para minha mãe, meu pai deu uma Kombi. Porque ela carregava as meninas da igreja para cima e para baixo. E quando eu via minha mãe, tinha que ir no carro com a minha mãe, era desesperador. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, amados, o volante, ele representa aquele que está no comando. Aquele que vai levar quem está dentro para um destino. Aquele que você deposita sua confiança na condução do percurso. Do início ao fim. E quando você confia, você chega até a dormir na viagem. Quando tem alguém dirigindo, você até relaxa. E eu olhava aquele quadro e era meu pai na direção, meu pai com o volante na mão. O que nos levou a fazer esse congresso de homens? Porque, amado, Deus deu para você o volante. Você que é homem, fala a pessoa que está do seu lado, é para você que Deus deu o volante. Glória a Deus assim, glória a Deus. Mas é para você que Deus deu o volante. Para conduzir tua vida, para conduzir a vida da sua casa, a vida da sua família, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial. Mas o que nós temos visto? Muitos e muitos homens no banco do carona. Muitos homens falando para a mulher, você dirige. Mas eu vou aqui, quero ficar olhando a paisagem. E isso, meus irmãos, é muito, muito sério. Porque a criança que está atrás, ela começa a ter uma referência de segurança, não no homem, mas em quem está na direção. E eu pergunto, quem está na tua direção, na sua casa?
Eu entendo que esse é um momento, é um tempo que Deus está chacoalhando para um despertar dos homens, no contexto, vou falar aqui das igrejas, a começar pelas igrejas. Deus está chamando homens para assumir a sua posição, a sua direção, porque sacerdócio tem sido perdido. Nós temos alguns homens da igreja aqui, nós temos orado pelo congresso, temos subido ao monte e oramos pela restauração do sacerdote, primeiramente em casa. Oramos pela restauração do sacerdote na igreja, oramos pela restauração do sacerdócio financeiro. Mas por quê, pastor? Porque tem homem que pega o pagamento e chega e entrega na mão da esposa e fala: ó, tá aqui, ó. E vai ela administrar, pagar a conta, a água, a luz, as crianças, a escola das crianças, para comprar mistura para mercado. A mulher vai fazer isso. E a função dele é entregar na mão dela. Entregar. E sabe, quando nós começamos a perceber isso arder no nosso coração, e começamos a falar: Senhor, queremos juntar homens, e ministra sobre nossas vidas, a começar por mim. O grupo que estava lá no monte na segunda-feira, quando nós terminamos, veio uma palavra de Deus e ardia no nosso coração. Falou: Senhor, a começar em mim, isso tem algo que eu preciso restaurar no meu sacerdócio, a começar em mim. E começamos a buscar, conversei isso com o bispo ano passado, e eu falei: tem um pastor que Deus tem levantado lá numa cidade pequenininha, Itajaí. E é interessante que quando a gente olha para o sul do país, eu falo: mas tem alguma coisa lá boa no sul do país, além de comida? Porque o sul alimenta todo o país. E numa madrugada, uma irmã que eu gosto muito, me mandou era 3h26 da manhã. Chegou um link dela, que ela trabalha de madrugada, uma ministração. Quando a verdade e a graça se beijam. E eu ouvi aquilo e minha esposa acordou comigo chorando. Foi quando eu conheci esse grande homem de Deus, pastor Juscelio de Souza. Vem cá, amado. Receba em honra. Sabe? E de lá para cá, ele não sabe, mas nós começamos a passar umas madrugadas juntos. Dormindo com a voz do pastor Luiz no ouvido, do pastor Juscelio. E como minha vida tem sido edificada, como eu tenho aprendido através da vida desse homem, desse ministério tão maravilhoso que o Senhor tem levantado ali na cidade de Itajaí, Ministério Mervando, o apóstolo Luiz Hermínio. E o pastor Juscelio é uma voz no nosso país, não mais na sua cidade, mas para o nosso país, que fala sobre família, por restauração. E eu convidei ele o ano passado, liguei para ele, foi uma surpresa quando ele atendeu, que eu falei: não vai atender, atendeu. Aí ele falou: olha, eu estou levando a minha esposa no médico, você pode ligar daqui a pouco? E eu liguei, ele atendeu de novo. E eu falei: pastor, temos a ideia assim, assim. Ele falou: meu irmão, eu vou. Você está falando sério? Eu falei: eu vou, pode marcar aí. Aí ajustamos a data, isso era lá no mês de setembro. E hoje nós estamos aqui, a honra e glória do Senhor, para ouvir aquilo que Deus tem através da sua vida. Então, pastor Juscelio. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Olá, meus queridos, boa noite. Que a bondade do Senhor encha ainda mais o seu coração. Que possamos ir mais fundo nele. Que possamos ir mais dentro dele. Amém? Você sabe que a vida por Deus, com Deus, é por medidas. São por níveis que é como o rio de Ezequiel. E você pode ir mais dentro dele. Você pode escolher andar com água nos arteiros, mas você pode entrar mais e andar com água nos joelhos. Você pode andar mais, entrar mais, entrar mais. Uma coisa linda que nós temos é que a Bíblia, ela acaba em Apocalipse, mas Deus não. Até a Bíblia tem a sua limitação, mas ele não acaba em Apocalipse. Deus continua, a gente pode ir mais dentro.
Então nosso desejo é que nessa noite a gente possa tocar em lugares nele que ainda nós não tocamos. E sermos tocados por Ele em lugares da nossa vida ainda que não foram tocados. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio. Eu sou casado há 23, quase 24 anos com a minha Lulu. Uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica, uma pessoa formidável. Minha esposa é um remédio na minha vida, é um calmante na minha vida. Ela é uma pessoa sensacional. E às vezes até as pessoas perguntam, que ninguém vê ela com o microfone na mão, e perguntam: Juscelio, a tua mulher não prega? Eu digo: meu irmão, ela é que prega, eu uso o microfone. Ela me prega. E ela que me ajuda a ser uma pessoa melhor. Ela é uma pessoa fantástica. E nós temos duas filhotas, a Isabel, que tem 21 anos, e a Sara, que tem 17 anos. São duas meninas preciosas, maravilhosas. Mas pai falar de filho não vale, porque pai não consegue ser imparcial, né? Então é melhor deixar. Nós servimos a uma casa ministerial chamada Mevan, na cidade de Itajaí, sob a direção, a custódia do nosso pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, pastor Iraci, e tantos outros pastores que tem lá, que são pessoas maravilhosas. Deus nos concedeu a graça de vivermos numa casa ministerial, de termos mais do que parceiros de ministério, mas termos amigos. Está comigo o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo é uma pessoa muito relevante dentro da nossa movimentação apostólica. Ele é pastor na cidade de Ribeirão Preto, meu amigo, e tem contribuído muito para a expansão do reino. Você sabe que a obra da igreja, ela é a expansão do reino, mas a obra de Deus, a obra da igreja é a expansão do reino. Deus consegue me expandir por dentro, porque Deus está dentro de vós. Quando Deus consegue expandir o interior, então Ele consegue ele se torna um escravo do lado de fora, ainda que seja Deus que tenha dado. Se uma empresa cresce mais do que o empresário trabalha para a empresa. Mas se o empresário for maior que a empresa trabalha para o empresário. Se um homem, o seu ministério cresce mais que ele interiormente, ele vai trabalhar para o ministério. Mas se ele for maior que o ministério trabalha para ele. Porque o que consiste o pecado é exatamente quem governa quem manda em quem. É isso que consiste o pecado. O pecado não consiste no que um homem ou uma mulher faz, mas quem comanda aquilo que está sendo feito. Amém? Você sabe que comer não é pecado, não é verdade? Depende. Se você manda no prato de comida, não é pecado. Mas se o prato de comida manda em você, já é pecado. Porque o pecado consiste em quem está no governo. O que Jesus veio restaurar foi exatamente o governo. O governo que Adão entregou a Satanás foi exatamente o que Jesus veio recuperar. Ele veio recuperar não o homem necessariamente, mas o governo de Deus através de um homem sobre a face da terra. Por isso que, inclusive, o próprio dinheiro. Algumas pessoas acham que Jesus veio recuperar o dinheiro, e alguns até acreditam que Deus veio tirar o dinheiro da mão do ímpio para dar para o crente. Jesus não veio recuperar dinheiro. Jesus veio recuperar a autoridade sobre Mamão. Porque Jesus, ele é Senhor de senhores, ele não é Senhor de ovelhas. Então a questão não é o quanto você tem de dinheiro, é quem governa quem. Amém? Se o dinheiro chega na sua mão como um táxi, tá bom.
Se o dinheiro chega na sua mão como um camburão de polícia, aí está um problema sério. Porque se o dinheiro chega na sua mão como um táxi, você diz onde ele vai te levar. Agora, se ele chega como um camburão de polícia, ele cadeia e decide onde você vai. E se o dinheiro decide onde você vai, a falta do dinheiro também decide onde você não vai. Então, ainda que você não tenha, continua preso. O que Jesus veio recuperar foi a autoridade que o primeiro homem, Adão, perdeu. Por isso que a recuperação do sacerdócio nada mais é e que a recuperação do governo de Deus através do homem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Então o Rei da Glória entra pela porta cuja cabeça se levanta. E quem é o cabeça de um lar? É o homem. Por isso o Rei da Glória, por isso que o diabo investe tanto nos homens. Porque é o portal que Deus escolheu para entrar numa casa. Porque o mesmo terreno que foi preparado para o trigo, foi plantado o joio. Então o mesmo portal que Deus estabeleceu para o Rei da Glória entrar, quando esse portal não se abre para o Rei da Glória, mas ele não deixa de ser um portal, então Satanás procura entrar ali. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. O que o Senhor vem recuperar é o governo. Por isso o papel do homem é tão importante. Porque eu posso assegurar para você, unção, ministério não tem sexo, mas governo tem. Governo tem. Tá tudo bem, gente? Eu estou com medo desse silêncio aí, meu pastor. Me socorre qualquer coisa, ou corro aí para você. Deus, a obra de Cristo consiste em recuperar o governo de Deus sobre a face da terra. Por isso que Jesus não venceu como filho de Deus, ele venceu como filho do homem. Amém? Jesus, ele não veio ser Deus na terra. Deus, ele já era. Ele veio ser gente. Ele veio ser gente. Por isso que quem tem muito Jesus é muito gente. Amém? Se não for muito pedir a você para abrir a sua Bíblia em primeiro, ou melhor, segundo Reis, no capítulo 5. Estou me sentindo promovido. Nunca tomei água de coco pregando. Estou com medo até que caia os dentes aqui. Eu moro em Itajaí, tomo água de enchente, meu irmão. Bispo não arruma confusão para mim, porque se eu gostar disso depois, eu não sei se eu vou saber pregar de outro jeito. Nossa cidade ficou famosa em 2008 por causa de uma grande enchente. Então eu bebo água de enchente. Agora me deram água de coco, eu estou com medo. Pai, nós te damos graça em nossos corações. Nossa vida é tua, o nosso coração é teu. Nós temos uma oração aqui, Pai. Que nenhuma voz que não seja a voz do teu Espírito tenha lugar no nosso meio. Nós oramos para que aquela graça indescritível, inexplicável, ela nos conduza aqui. Nós oramos para que o Senhor encontre um mínimo de lugar em nosso coração, para que a tua palavra encontre um abrigo. Leva-nos em lugares em ti que nós não fomos ainda, Senhor. Toca-nos nos lugares tenebrosos do nosso interior, cuja luz do teu evangelho ainda não entrou. Leva-nos, Senhor, a lugares de cura, Senhor. E nos conceda a graça de devolver a ti louvor, glória e honra. Aleluia. Eu vou ler uma passagem muito conhecida, mas vamos lê-la mesmo assim. 2 Reis 5 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento a sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel,
E levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina, sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei esta carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para mandar vivificar, para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Notai, peço, e vede que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus carros e com seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ora, não são porventura Abanas e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, se foi com muita indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Uau! Que obra linda de restauração de um homem de valor. Eu gosto muito de meditar a palavra de Deus, mas em particular, alguns anos atrás, essa palavra começou, meio que pelo Espírito de Deus, por meio dessa palavra, começou a meio que radiografar algumas áreas da nossa vida. É muito bom você ler a Bíblia como uma lanterna, mas é muito complicado você ler a Bíblia como um espelho. Porque quando você lê a Bíblia como uma lanterna, você sempre vai enxergar defeitos nos outros. Mas ler a Bíblia como um espelho é mais complicado. Mas sempre que você lê a Bíblia em contato com a glória de Deus, a Bíblia nunca vai falar sobre o outro, sempre vai falar sobre mim. Por isso que Isaías, até o capítulo 6, você vê o profeta Isaías dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti. No capítulo 6, ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz: ai de mim. Ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e ando no meio de um povo com lábios impuros. Ou seja, até ali, ele achava que o povo tinha lábios impuros. E ele, como profeta, ele era puro. Mas quando ele encontra a glória de Deus, diz: ai de mim, que eu sou farinha do mesmo saco. Porque quando você lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, em contato com a glória de Deus, ela começa a radiografar algumas áreas da nossa vida que Deus quer reluzir nela. E lendo essa passagem, um período da minha vida, ela começou a trazer luz sobre algumas áreas. E pude perceber que esse Naamã era um homem que prefigura, ainda que ele fosse chefe do exército de um rei da Síria, um exército inimigo de Israel, ainda assim, ele prefigura um homem de Deus. Por causa do versículo 1, e eu gostaria de reler com você. Porque o versículo 1 traz a palavra Senhor 2 vezes. Uma com letra maiúscula e outra com letra minúscula. Vai dizer assim: e Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu, com letra minúscula. Está falando do rei da Síria. Amém? E de muito respeito, porque por ele com letra maiúscula, está falando do Senhor Deus.
dera livramento aos sírios. E era esse homem valoroso, porém leproso. É interessante que a Bíblia fala do chefe do exército, o general de exército do rei da Síria, que ele era um homem de muito respeito, de grande valor, de grande respaldo, de grande status. Porque ele não era o general de um mero exército. Se você ler os textos anteriores, você vai descobrir que o exército da Síria tinha vencido todos os exércitos daqueles dias. A Síria subjugava todos os reinos, inclusive uma grande parte de Israel pagava imposto para o rei da Síria. Então o exército da Síria era o exército, não era um exército. Só que a Bíblia diz que o general desse grande e poderoso exército, quem fazia com que ele vencesse as batalhas poderosas que enfrentava, era o Senhor Jeová. Quando ele saía para todos os combates, Deus, o Senhor, fazia com que ele vencesse todas as batalhas para o seu Senhor, o rei da Síria. Naamã não era um mero homem. Então, quando o exército da Síria se enfileirava, os pilotões com seus grandes cavalos e cavaleiros, tudo alinhado, o grande e poderoso exército, na frente vinha um homem que não se colocava ao lado de ninguém e atrás de ninguém. Ele tinha um lugar único na frente especial. Ele era o chefe do exército do rei da Síria. Naamã era, como se diz numa música e numa gíria nossa, ele era o cara. O cavalo dele era diferente. A roupa, as indumentárias do cavalo dele era diferente. Sua roupa era diferente. Suas patentes eram diferentes. Naamã era aquele cara que, de grande respeito, que todo mundo tinha como amigo, e no seu Instagram, todo mundo acompanhava ele no YouTube, todo mundo acompanhava ele no Facebook, todo mundo queria aparecer na foto com o Naamã, porque Naamã era o grande cara. Só que esse Naamã, assim como muitos de nós, quando ele vinha para casa, quando ele descia do seu grande cavalo, quando ele se despia de toda aquela indumentária que fazia esse cara tão poderoso, ele olhava no espelho e às vezes tudo que ele via eram suas lepras, seus medos, seus temores, suas angústias, suas inseguranças, suas vergonhas. Porque é exatamente assim que às vezes a gente se sente. A gente, quando está do lado de fora da nossa casa, a gente tem um talento a ser apresentado, a gente tem uma aptidão a ser oferecida a alguém, a gente tem um serviço para beneficiar alguém, a gente tem condições, capacidade de favorecer um ambiente que a gente está. Mas muitas vezes, quando a gente volta para casa, o que sobra é lidar com uma pessoa que olha para si e a sua lepra. E isso não era o problema maior. Porque eu paro para pensar que força que temos, que capacidade que nós temos, de às vezes sermos tão fortes, tão abençoadores quando saímos do lado de fora da nossa casa. Mas quando entramos na porta para dentro, debaixo do teto, parece que todo aquele poderio do lado de fora, parece que fica. E o que tem dentro de casa muitas vezes é um homem tão vulnerável. Quantos estão comigo? Eu fico impressionado com a capacidade que nós temos de dar tantas coisas boas para o lado de fora, mas para a nossa casa, às vezes tudo que a gente oferece é a nossa lepra. Sabe, a esposa de Naamã
Ela era aquela mulher invejável, pastor. A esposa de Naamã, quando ela entrava no restaurante, todas as mulheres já diziam: uau, a esposa de Naamã, é aquela ali, a esposa de Naamã. Uau, porque ele era o cara. Quando ela passava no shopping, meu Deus, a mulherada ficava doida. É a esposa de Naamã. Quem dera ser esposa de Naamã, o cara que Deus dava vitória em todas as batalhas. Uau, quando ela saía no shopping ou na rua, ela era esposa do chefe do exército do rei da Síria. Naamã, onde ele passava, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Mas quando ele chegava em casa, a esposa dormia com o leproso. Às vezes a gente sai na rua, a gente abençoa tanta gente, nosso dom abençoa tanta gente, mas quando chega em casa, os da casa tem que lidar com o leproso. Eu fico impressionado com a capacidade que a gente tem de dar o melhor do lado de fora e o pior do lado de dentro. Você já parou para pensar? Como o homem, ele tem o poder de ensinar todas as mulheres do mundo a dirigir, menos a dele. O cara pode ensinar qualquer mulher a dirigir. A mulher do patrão, a mulher do funcionário, a mulher de qualquer pessoa. Mas quando ele vai ensinar dele, é um problema. Que ele senta no lado, o carro vai sair com o carro empina, já não sai por causa do freio de mão. Ó, freio de mão puxado. O carro não anda com freio de mão puxado, você não sabia? Daí ela apavora, já baixa rápido. Quando ela baixa rápido, o carro já dá aquele soco. Ela diz: cuidado. Ó o pisca, você já saiu sem ligar o pisca. Ó a lombada, o semáforo está fechado. Por que você está chorando? Eu fico impressionado. A capacidade que a gente tem de sair de casa como chefe do exército do rei da Síria. E quando volta para casa, os da casa têm que lidar com o leproso. Mas eu acho lindo, porque Deus vai atrás desse cara e diz: eu preciso sarar esse cara, eu preciso curar esse homem, eu preciso que esse homem seja dentro de casa tão admirável quanto ele é fora. Eu preciso que esse homem seja dentro de casa tão abençoador quanto ele é fora. Deus vai atrás dele. Agora eu preciso entender biblicamente o que é lepra na Bíblia. O que é lepra na Bíblia? Porque na Bíblia, lepra, ela não é uma enfermidade que está no catálogo das enfermidades que um médico pode curar. Lepra na Bíblia, ela não é uma enfermidade que está no catálogo de que um homem ou uma mulher de Deus pode impor as mãos em nome de Jesus seja curado. Porque lepra na Bíblia é uma enfermidade na alma do crente. Deixa eu mostrar melhor isso em Mateus, no capítulo 10, se você puder abrir. Mateus 10. Vou abrir com você, para podermos ler. Sinto uma graça de Deus no ambiente. Mateus capítulo 10. Diz assim, versículo 1: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 8, Jesus dá uma direção. E ele diz o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir demônios, de graça recebesse, de graça. Está escrito aqui: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. Opa! Se lepra fosse uma enfermidade como todas as outras, Jesus não precisava pedir para curar os enfermos e curar os leprosos. Amém? Mas Jesus diz: cura os enfermos e limpa os leprosos. Então, lepra não está no catálogo das enfermidades que um remédio pode curar. Lepra não está no catálogo de uma enfermidade que você impõe as mãos e sai em nome de Jesus. Não.
Lepra é uma enfermidade na alma do crente que vai sendo sarada na medida que o homem de Deus se permite a mergulhar no Jordão. Quando Deus diz: entra no Jordão, quebranta, te rende, te humilha, porque a tua lepra precisa ser sarada. Lepra não é uma enfermidade que você diz sai, porque lepra, ela é sarada, ela é curada. Por isso que na Bíblia Sagrada havia na lei Torá, na lei de Deus, a lepra, ela tinha um ritual religioso, um cerimonial religioso para acompanhamento da sua cura. E quando uma lepra insistia na pessoa, entrava um segundo estágio, que era a lepra que dava na casa. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Havia um cerimonial religioso para a cura da lepra. A lepra, quando curada, não era o leproso que dizia que estava curado, era o sacerdote que dizia que ele estava sarado ou não. A lepra, oh meu Deus, não empurra. Tem um amigo chamado Bertelli que, se fosse ele, já ia dizer que era o anjo que empurrou. A lepra, ela era acompanhada pelo sacerdote. O leproso, na medida que ia sendo sarado, ele se apresentava ao sacerdote, e o sacerdote disse: ok, já avançou, mas ainda não está pronto. Porque lepra é uma enfermidade na alma do crente, que ele não se cura sozinho, ele precisa prestar conta para o sacerdote. Porque lepra depende de quebrantamento, de rendição. Lepra é uma coisa que Deus vai curando cada vez que Deus abre no Jordão uma oportunidade para ele mergulhar. Eu lembro muito bem, eu lembro que quando eu me converti, eu era um cara aleluiado, eu sou até hoje. Mas eu era aquele cara que quando pregava ninguém entendia o que ele falava, porque ele dizia aleluia, glória, 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 aleluia. E todo mundo gostava disso. E eu lembro que o meu pastor me integrou na obra de Deus. E agora eu estava integrado. Mas eu lembro que quando eu me converti, eu lembro muito bem disso. A minha experiência de conversão é uma experiência muito singular, porque eu me converti dentro da igreja católica. E eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. Eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs. Eu sou o mais moço da casa. E eu venho de uma família italiana, onde todos se juntam à volta da mesa da mãe. Porque meu pai já é falecido. Até hoje é assim lá. Hoje meus 3 irmãos e 3 irmãs vivem em volta daquela mesa, porque minha família tem comércio, e tem aquele comércio central, onde a minha mãe mora em cima. Então eles passam de volta e meia, cada um que vai para uma loja ou para outra, passa lá para tomar café. Eu sou o único que nunca estou. Mas eu lembro que quando eu me converti, meus irmãos ainda, a maioria eram solteiros. Eu lembro que eu fui lá na mesa da minha casa, da minha família, dizer o seguinte: eu quero que vocês saibam que vocês estão tudo no inferno e eu estou salvo. Verdade. E eles tinham dinheiro. Eu era o único que não tinha, eu era uma moça. E eu dizia: quero falar mais uma coisa para vocês. Vocês têm dinheiro, eu não tenho muito dinheiro, mas o meu dinheiro é abençoado. O de vocês é amaldiçoado, porque eu pago o dízimo e vocês não pagam. E dentro desse pregador fogoso, o meu pastor me integrou na obra. Mas do mesmo jeito que ele me integrou, 1 ano depois ele me desintegrou. E quando ele me desintegrou, no mês seguinte, eu não só estava desintegrado, como ele proibiu a igreja toda de falar comigo. E a oferta que eu recebia mensal não veio no mês seguinte. E não veio no outro mês. E não veio no outro mês. E eu comecei a ter sérios problemas, porque no mês seguinte venceu luz, venceu água, venceu prestações e eu não tinha dinheiro. E no segundo mês venceu tudo e não tinha dinheiro. E no terceiro mês venceu e eu não tinha dinheiro. E não podia os irmãos da igreja me ajudar, porque o pastor proibiu de falar comigo. E eu tive, graças a Deus, um socorro financeiro. Qual foi o socorro financeiro que eu tive? Do dinheiro amaldiçoado dos meus irmãos. Porque Deus sabe como abrir um Jordão para limpar nosso orgulho, a nossa religiosidade, a nossa soberba, a nossa prepotência. Ele sabe como trabalhar. Porque lepra é uma enfermidade na alma do crente. Lepra não tem a ver. Lepra você não impõe as mãos e tira não, meu irmão.
Quantos se lembram quando Jesus cura aqueles 10 leprosos? Quando os 10 leprosos curam, o que acontece? Um vem agradecer. E Jesus diz, mas como? Eu curei 10, só veio um agradecer. Porque Jesus não estava se referindo à lepra que caiu o dedo. Jesus estava se referindo à lepra da ingratidão. Porque a ingratidão é uma lepra. Ingratidão não é uma coisa que você impõe as mãos e diz, sai ingratidão. Não, cara, ingratidão, um homem ingrato vai ter que mergulhar no Rio Jordão para conhecer quebrantamento, arrependimento, para não ter que experimentar o remédio amargo da ingratidão, que é perder para saber o quanto valor tinha naquilo que não era grato e não valorizava. E ele disse, vem, cadê? Porque a gratidão é a matéria-prima da adoração. Por isso que quando aquela mulher derrama todo aquele nardo puro, Jesus disse, deixa que isso é uma adoração de quem é muito agradecida. E assim, a gratidão, ela não só é matéria-prima da adoração, como a gratidão multiplica. Por isso que quando Jesus orou pela multiplicação dos pães, ele não disse, Pai, multiplica. Não, a Bíblia diz que ele deu graças. Porque onde há gratidão, o pão multiplica. Mas assim como a gratidão é a matéria-prima da adoração, a murmuração é a matéria-prima da ingratidão. E o ingrato murmura. E quanto mais murmura, menos tem. Reclama do salário, o salário não dá. Reclama do carro, o carro estraga. Reclama da casa, a casa racha. Reclama do culto, não é abençoado. Porque o ingrato, na sua murmuração, ele reduz. Entenda uma coisa, o espírito da crítica está diretamente ligado ao espírito da pobreza. Agora, ingratidão, cara, não dá para o cara chegar e dizer, sai em nome de Jesus agora. Não, ingratidão é quando Deus abre um espaço, uma oportunidade para o homem de Deus mergulhar no Jordão, se quebrantar, se render, se arrepender. E Deus olha para Naamã e disse, cara, esse cara recebe a minha graça com força para ser vitorioso nas batalhas fora de casa, mas não recebe a minha graça para ser vitorioso dentro de casa. Aí Deus vai atrás dele. Porque assim, não precisa ser muito espiritual para entender que a graça, que a lepra de Naamã era o orgulho. Amém? Não precisa. E orgulho é a pior das lepras. Porque orgulho é igual ao mau hálito, quem tem não sabe. E não adianta você querer mostrar o meu orgulho, que eu não enxergo, muito pelo contrário, eu vou me ofender com você. Não adianta eu querer mostrar o seu orgulho, porque você não enxerga. Você vai se ofender comigo. Porque o orgulho só pode tirar orgulho quem nenhum orgulho tem. Por isso que ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde, então eu posso tirar o teu orgulho. Por isso que isso é uma obra dele, só ele pode fazer quando um homem aceita se quebrantar aos mergulhos, aos processos de Deus. Entenda uma coisa, irmãos, a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos. Ser manso não é ser bonzinho, ser manso é aceitar os processos de Deus na sua vida. E Deus vai atrás. Irmão, se eu fosse Deus, eu ia botar um tijolo, um pedaço de pedra na frente do cavalo, na mão, só para ver toda aquela arrogância dele com a cara no chão. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Deus disse, eu vou curar esse cara. Eu quero que esse cara, quando chega em casa, ele seja tão esperado quanto ele é esperado fora de casa. Irmãos, a gente tem uma capacidade. O cara é eletricista na igreja, ele já arrumou a casa de todo mundo. Só o chuveiro dele que a mulher implora para arrumar, ele não arruma. E Deus disse, eu vou atrás desse cara, porque eu quero que esse cara seja não só o chefe do exército da Síria, mas seja o chefe do exército da sua casa. Eu não quero só que ele seja, me deixe usá-lo fora de casa, mas também dentro de casa. Então Deus arruma um plano.
Deus arruma uma situação e ele vai dar contra uma frente de Israel. E aí eu imagino, não está na Bíblia isso, eu vou inventar agora, claro. Eu imagino que antes de sair de casa, a mulher de Naamã disse: seu Naamã, eu precisava de uma moça, uma secretária para trabalhar diretamente comigo. Tem as criadas, tem tudo, mas precisava de uma pessoa para trabalhar aqui dentro, para que a gente pudesse acessar a nossa intimidade, uma pessoa mais íntima, assim, só da casa. E Naamã vai lutar contra Israel. Chega lá, ele vê uma moça israelita, uma menina israelita, uma adolescente talvez. E ele diz assim: uau, essa menina aqui estava uma boa escrava para assessorar minha esposa. Ele pega essa menina escrava e traz para casa. Na cabeça dele, ele estava trazendo uma escrava para assessorar a esposa. No projeto de Deus, ele estava trazendo a cura dele para dentro de casa. Porque Deus tem uma isca para cada egoísta. Cara, Ele nunca vai desistir de curar a nossa vida. E Ele vem. Ele chega em casa. Rapaz, eu imagino, agora já estamos inventando, mas não custa inventar, né, irmão? Vamos ser felizes. A menina, quando chega em casa, ela já posta no Facebook: estou trabalhando na casa de Naamã. Uau! Naamã dá uma passada, ela já disfarça selfie, pá! Aleluia! Naamã está em alta. Mas ela é próxima. Ela foi chamada para trabalhar dentro. Lá um dia, quando ela vê Naamã despido toda aquela indumentária poderosa, que ela olha aquele homem sem camisa, ela põe a mão na cabeça: não acredito, cara. Não é possível. Ele é leproso. Meu Deus, prega tão bem, eu nunca podia imaginar, cara. Meu Deus, cara, quando ministra louvor, uau, eu não podia imaginar que era leproso. Quando eu vejo ele chegando num carrão no estacionamento, na paz eu podia imaginar que ele tinha lepra. Só que daí ela faz uma coisa linda. Quando ela vê a lepra daquele homem, sabe o que ela faz? Ela vai atrás da cura. Tem gente que quando conhece a nossa lepra, quer botar no ventilador. Não se una a pessoas que querem expor a sua lepra, se una a pessoas que vai atrás da sua cura. E essa mulher, porque lepra todo mundo tem, só os íntimos é que sabem. Tem gente que vê a gente pregando para casais. Às vezes eu estou pregando para casais, eu ministro muito para casais. Eu vejo no olho de algumas esposas. Eu posso ler: meu Deus, se fosse meu marido. Eu digo: cara, se fosse meu marido, separava de mim no mês. Porque não é eu ser marido dela, é ela ser a Lulu. Aguentar esse cara fora do microfone, o porre que eu sou. Porque a lepra é os íntimos que sabem. Ali os íntimos conhecem. E ela diz para a patroa: se ele conhecesse o homem de Deus que mora em Samaria, ele ia ser o chefe do exército da sua casa também. Daí ela conta, a esposa conta para Naamã. Naamã fala com o rei da Síria. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo: ó, estou enviando o meu general aí para você curar a lepra dele. Quando o rei de Israel lê a carta, diz: ai, esse cara quer confusão. Ele quer mais imposto, só pode. O rei já apavora, rasga as vestes. Eliseu fica sabendo e diz: cara, tá apavora não, rapaz. Deixa de ser bobo, isso não é com você, isso é com os profetas. Não pensa que é o governo, o STF que vai resolver o problema dessa nação. É na igreja que está a cura para a lepra de uma nação. Manda esse cara aqui. Ele vai saber que é profeta em Israel. Aí ele vai. Naamã sai. Naamã vai em direção à casa de Eliseu. Cara, mas ele vai. Carros, cavaleiros, ouro, prata. Era uma comitiva de Itamaraty para Itamaraty. E ele está chegando na casa
de Eliseu. Naamã está esperando um tapete vermelho, esperando ele. Uma banda tocando o hino nacional da Síria. Cara, quando ele chega perto da casa, o Eliseu não levanta nem da cadeira. Manda um garoto de recado dizer assim: amigo, é para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Ô meu, aí ficou pesado, né? Naamã subiu aquela arrogância. O que esse cara pensa que eu sou? Esse cara está pensando que ele está falando com quem? A Bíblia diz que ele ficou indignado. Ele diz assim, ó, ainda dizia Naamã consigo mesmo. Porque o orgulhoso chega uma hora que ele não fala com mais ninguém, ele só conversa com ele, né? Ele dizia Naamã consigo mesmo: eu pensei que ele vinha aqui fora fazer uma grande oração, e ele diz, colocar a mão sobre a lepra. Não adianta, Deus não vai alisar nossa lepra. Deus quer curar a nossa lepra. Ele quer curar a lepra. O cara fica indignado e volta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas orações nossas já foram respondidas. Só não puderam entrar na nossa casa porque não foi no padrão que nós estabelecemos para ela vir. Só qual é o problema de Naamã? Que ele foi para a casa de Eliseu como chefe do exército do rei da Síria. Agora Eliseu estava esperando o leproso. Às vezes a gente vai para a presença de Deus: Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno, é poderoso, que em Gênesis era isso, que em Deus diz, cara, para tudo, cara, você está arrebentado aí, para com isso. Nós dois não precisamos disso, deixa eu sarar você. Você não dá conta nem da própria vida, deixa eu te resolver, cara. Tem cura para você, sai desse lugar. Esse quebrantamento não dá, cara. Eles não. Às vezes a gente está no lugar. Às vezes ajudas já vieram, mas não vieram por pessoas que a gente permitiria. Eu tenho uma equipe de aconselhamento. Mas sabe qual é a pessoa 01 da minha equipe de aconselhamento? A pessoa que mais cura matrimônios que eu conheço é ela. Eu tenho uma pastora na nossa equipe. Eu até brinco dizendo que ela é a Nossa Senhora das Causas Impossíveis. Cara, ela arranca o marido de dentro da casa da amante. Aquela mulher, ela é fantástica. Só que ela é divorciada. Quantos pastores, quantos homens deixaram de ser curados porque não iam sentar com uma divorciada? Porque a gente decide como que Deus vai agir. É o caso de Jairo. A Bíblia diz que Jairo era o maioral da sinagoga. Cara, eu gosto desses títulos. O principal da sinagoga. O cara na sinagoga. Só que a filha dele está doente para morrer, de 12 anos. E não teve jeito, ele teve que sair da sinagoga e se jogar aos pés de Jesus. Era Jesus atraindo Jairo. Ele disse, Jairo, fica tranquilo. Eu vou na sua casa orar pela sua filha agora. Vamos. E ele estava indo para a casa de Jairo para impor as mãos. E aquela multidão apertando Jesus. E Jairo via as pessoas tocar em Jesus e ser curada. E ele pensava, uau, as pessoas só tocam nele e já são curadas. Imagina minha filha, que ele está indo lá para impor as mãos. Só que o foco de Jesus não era a filha de Jairo. O foco de Jesus era Jairo. Daqui a pouco uma mulher toca ele e Jesus propositalmente grita, para tudo que alguém me tocou. Jairo, você não viu se alguém me tocou aqui? Jairo olhou. Eu imagino que Pedro se meteu, porque Pedro era o metido. Ele disse assim, Senhor, o Senhor está de brincadeira. Esse vuque aí, o Senhor vem me dizer quem te tocou? Cala a boca, Pedro, eu estou falando é com Jairo. Quem me tocou? E aí aquela mulher aparece e diz, olha, fui eu. Tá, mas qual o seu problema? 12 anos, eu tenho um fluxo menstrual. Eu já fui em muitos médicos. Um fluxo menstrual contínuo. E agora eu toquei no Senhor, eu fui curado. Eu imagino que Jesus deu uma
segurou assim no ombro de Jairo e disse: o quê? 12 anos com fluxo menstrual e fosse curada, tocou em mim? Sim, Jairo, vamos que nós vamos curar sua filha. E agora para Jairo ficou complicado. Por quê? Porque Jairo ensinou a vida toda na sinagoga que se alguém está com fluxo menstrual, na menstruação a mulher está impura. E se alguém toca no impuro, também fica impuro. E agora o impuro vai orar pela filha dele. Aleluia! As coisas não vêm como você quer não, cara. É Jesus que decide como faz. Porque esse é o sentimento da religião. Separa porque está em pecado e vai estragar a santidade da igreja. E Jesus estava dizendo: Jairo, deixa eu te falar uma coisa. Se você for santo de verdade e puro de verdade, quando o impuro toca é curado. Agora se o impuro toca em você e você fica impuro, então a tua pureza não é maior que a impureza dele. E agora Jairo, Jesus está dizendo: Jairo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu que preciso te libertar dos preceitos da sinagoga. Jairo, deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom na sinagoga você ser grande, você ser maioral, mas tendo morte dentro de casa, isso não faz sentido. Quando há cura e vida dentro do teu lar, então ser grande na sinagoga faz muito mais sentido. Porque para Jesus a casa é mais importante que o púlpito. Por isso que Davi teve uma ideia: levar a arca para dentro do templo. Saul não pensou nisso, porque Saul não se preocupava com a presença. Mas Davi se preocupava. E Davi disse: olha, vamos levar a arca para o templo. Eu vi muitos homens de Deus pregar sobre isso, dizendo: olha, a presença de Deus precisa ser devolvida para o templo. A presença de Deus, a arca precisa voltar para os púlpitos. Só que quando Davi foi fazer isso, ele teve que descobrir uma coisa: que a arca estava na casa de um pai de família, Obed-Edom. E a casa dele estava sendo tremendamente abençoada. E aquele dia Davi precisou aprender uma lição grande: que antes da arca passar pelo púlpito, ela tem que passar por dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje o difícil para mim não é pregar, não. Hoje o difícil para mim é me render. Pergunta para os irmãos que estavam cantando aqui: qual é mais fácil, irmão? Tocar ou se render? Tocar é mais fácil, não é? Um homem que não tem quebrantamento, não tem rendição, sua casa padece. Irmão, ser macho é fácil, ser homem é difícil. Ser macho, dar um tapa em cima da mesa, isso não. Se o homem não se submete a quebrantamento, a rendição. Deixa eu lhe dizer uma coisa: há 35 anos atrás, 35 anos atrás, quantos livros e apostilas sobre casamento existiam? Jaime Kemp, talvez? Nem é brasileiro, é americana. Agora, quantos divórcios existiam? Hoje, quantos livros sobre casamento existem? Quantas apostilas sobre casamento existem? E quantos divórcios existem? Então, irmãos, a questão já não é o quanto que sabemos, mas o quanto que nos rendemos àquilo que já sabemos. A questão não é rendição, quebrantamento. Uma coisa que eu aprendo é com a minha Lulu, é rendição. Cara, ela é uma mulher rendida. Às vezes eu estou, bispo, orando na sala. Às vezes eu estou ali meia hora orando, 1 hora orando, 2 horas orando, sem sentir nada, seco. Doido que toca um telefone, alguém chama para me sair sem culpa dali, né? De repente a minha luz chega.
Às vezes ela chega no meu lado, ela se ajoelha. Dá 5, 6, 7 minutos, ela começa a chorar. Passa mais 7, 8 minutos, ela começa a rolar e rir. Eu digo, oh Deus, o Senhor não me ama não? Eu estou aqui já tem tempo, ela chegou agora, já está tendo experiência. É a hora que o Espírito Santo me diz, meu filho, não é o quanto que você ora, é o quanto que você se rende. Enquanto você ora, ela se rende. Já não é o tanto que sabemos, é o tanto que nos rendemos, o tanto que nos quebrantamos. Deus me fez um pregador, meu irmão. Deus me fez um pregador, um pastor. Mas quando eu chego em casa, minha mulher quer uma esposa, ela não quer um pregador. Sabe o que ela quer? A minha mulher espera um marido dentro de casa. Ela quer um marido. Ela não quer um pregador dentro de casa, não. Quantos entendem o que estamos falando? Quando eu chego em casa, minhas filhas, ela não quer saber quantos vídeos eu tenho no YouTube. Ela não quer saber como é que foi a conferência. Eu chego em casa, minhas filhas querem um pai que olha para elas para dizer se a sobrancelha está do mesmo tamanho as duas. Olha aqui, pai, está do mesmo tamanho. Tá, filha, tá do mesmo tamanho a sobrancelha. A gente, às vezes em casa, fora de casa, a gente é tão usado para abençoar tanta gente. Mas dentro de casa, os da casa têm que lidar com o leproso. Eu acho lindo porque Deus vai atrás da nossa cura. Porque o orgulho, irmãos, não é uma coisa que Deus queira nos punir. É uma coisa que Deus quer nos curar, nos sarar. Quantos estão comigo? E os mergulhos no Jordão estão aí. É quando Deus abre oportunidades, que a nossa justiça própria vem para fora, que a nossa passividade fica denunciada. Deus quer sarar os generais das casas. Homens que sejam tão desejosos dentro de casa quanto são fora. Tem uma coisa na Bíblia, a questão da lepra. Ela é uma coisa muito forte. Eu lembro, irmãos, deixa eu lhe dizer algo. Eu lembro um dia que eu cheguei em casa, dá para tomar uma aguinha daquela comum, meu irmão? Tem gente que não adianta, quem foi chamado para beber água de enchente, parece que não deu certo. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia, muito obrigado, meu querido. Eu cheguei em casa um dia, eu tinha um problema emocional, que às vezes, cara, me dava um blackout emocional, sabe? Como caiu o disjuntor, eu ficava ruim do nada. Ficava ruim, ficava mal. Sabia o que era. Eu ficava 1, 2 dias assim. Ia fora da casa, até atendia as pessoas e tudo mais, mas quando eu vinha para casa, Só que uma vez durou uma semana isso. E quando durou uma semana, minha Lulu, pisei dentro de casa, minha Lulu disse assim: amor, você não pode dar um sorriso para mim não? Você não pode fazer uma brincadeira com as crianças? Eu disse: Luciana, será que eu não posso estar mal nem dentro de casa? Já não basta ir fora, que eu tenho que estar... Aí, meu irmão, a minha mulher é muito doce, como eu já falei, ela é um remédio para mim. Mas ela também é profeta. Naquele dia ela falou assim: eu acho que não pode não. Aí eu falei: você está sendo injusta comigo. Porque o meu pastor disse que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Ele disse: você está sendo injusta comigo. Eu não posso ficar mal nem dentro da minha casa. Ela disse: eu acho que você não pode não.
Cara, ela nunca me peita assim. Eu disse, por que você não acha? Eu disse, por causa daquilo que você prega. Oh, cara, foi horrível ver aquilo ali. Por causa daquilo que você prega. Você não prega o amor incondicional. Você tem que sair do seu egoísmo. Você chega em casa, instala um velório aqui dentro de casa. Se você não pode dar um sorriso, um abraço por sua causa, dê por mim, por suas filhas, porque é isso que você prega no púlpito. Bom, aquele dia, eu fui para dentro do meu quarto e eu chorei muito. Cara, eu chorei. E aquele dia, eu fiz uma decisão diante de Deus dentro do meu quarto. Eu disse, Senhor, a partir de hoje, minha família vai ter a minha melhor versão. Eu fiz um voto comigo mesmo, e daquele ano para cá, a minha casa sabe, nossas meninas, a minha Lulu sabe. Desde aquele dia, desde aquele ano, eu disse, se eu tiver que alguém receber meu estresse, vai ser do lado de fora. A minha casa vai ter, o dia que eu tiver ruim, mas o melhor do meu ruim vai ser da minha casa. Elas sabem, Deus mudou a minha vida aquele dia. Porque o difícil para mim, irmãos, hoje, a minha vida é pregando para família, para casais. Quando as meninas eram pequenas, era simples. Mas agora, cara, eu estou pregando, está minha mulher aqui. Uma filha de 21, uma filha de 17. Quando eu largo o microfone, dá para ir para casa e viver outra coisa. Porque ela me confronta. Porque a unção externa te habilita para abençoar os outros. Mas a unção interna te habilita para abençoar os da casa. E a unção interna, cara, essa daí, só o Jordão que sara. É quando a gente se quebranta, a gente se rende. Larga os caprichos pessoais. Larga os egoísmos. Larga os nossos orgulhos, nossos achismos. Aquele dia, eu tive algumas... Irmãos, a nossa filha mais moça... A Sara, ela tem 17 anos. Mas quando ela tinha 10 anos, mais ou menos, eu estava perdendo a minha filha. Com 10 anos, irmãos, com 10 anos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas têm pai, têm mãe, que chega no filho na adolescência, no começo da juventude, ele se transforma. Às vezes o pai e a mãe dizem, pastor, perdi meu filho adolescente. Cara, você não perde um filho adolescente. Você pode na adolescência descobrir que nunca teve a criança. Porque filho, irmãos, criança é igual milho de pipoca. Elas são tudo igual. Aqui está sendo bem educada e aqui está sendo mal educada. São igual. Quando chega na adolescência, esse milho vira pipoca. Aí o pai e a mãe vai saber que ingrediente te colocou dentro desse milho para fazer uma pipoca doce ou salgada. E a nossa filha, 10 anos, a Sara, ela era muito diferente de mim. Muito diferente. Eu me funcionava bem com a Isabel. Porque a Isabel era muito parecida comigo. E as fraquezas que eu tenho, a Isabel tem. Já a Sara não, a Sara tem os meus defeitos. E fraqueza e defeito é diferente, irmão. Porque fraqueza é aquilo que você tem ver no outro, você tem compaixão. Defeito não. Defeito é aquilo que você odeia em você. E quando tem no outro, você, sem pensar, você hostiliza. Sabe aquilo que você não gosta em você, na sua esposa, no avô, na sogra, na sua mãe, no seu pai? Cara, é sangue, é DNA. Eles apresentam. E aquele trauma mal resolvido, inconscientemente, quando eles apresentam aquele sintoma, a gente hostiliza, porque a gente não está resolvido com aquilo. E a Sara, Deus usava a Sara demais para tratar com a minha religiosidade. Eu passava um dia todo ensinando o versículo bíblico para ela. No final do dia, eu digo, Sara, fala. Ela não sabia. Só a parte A, não. Uma palavra, ela não sabia, cara. E ela escutava uma música do mundo, uma vez só, decorava. Ah, meu irmão, que eu ficava endemoniado. Eu ficava com raiva. E a Isabel sempre foi piloto de ponta na escola. E a Sara, na 3ª série, ela ainda não sabia nem ler nem escrever direito. Cara, eu ficava, meu Deus, como é que a escola ainda passa de ano?
Mas agora ela já estava na quarta, aos 10 anos de idade. 10 para 11. Eu estava na quarta ou na quinta, não lembro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela estava sempre entre as 3 últimas da sala de aula. Um dia eu cheguei em casa e ela veio ao meu encontro, gritando: pai, eu quero ir para o culto, eu quero ir para o culto. Rapaz, eu me ajoelhei diante dela, olho no olho assim. Eu abracei ele, que bom, filha. O pai vai tomar um banho, você vai se arrumar, nós vamos para o culto. Eu beijei, abracei, foi um momento tão lindo. Eu entrei no chuveiro, a minha Lulu veio atrás. Aquele jeitinho dela, esse amor. A Sara, ela não quer ir para o culto. E eu bem espiritual, né? Bem doce, eu disse: tu tá surda? Tu não escutasse, não? Bem manso, tangue de manga, né? E ela disse: amor, a Sara não quer ir para o culto. A Sara quer o teu amor, teu beijo, teu abraço, que você não dá. Mas ela descobriu que se ela for para o culto, então ela ganha beijo e abraço. Então ela disse que quer ir para o culto. Oh, cara, aquele foi um outro dia difícil para mim. Foi horrível. Eu fui para o meu quarto, eu chorei muito. Foi outro mergulho no Jordão muito forte. E eu disse: a partir de hoje eu vou me converter a Sara, porque eu descobri que dentro de mim eu rejeitava ela por algum motivo. Eu disse: eu vou me converter a minha filha. Cara, eu me converti a ela. Cara, em 6 meses ela saiu das 3 últimas para as 3 primeiras da sala de aula. No ano seguinte, ela se tornou líder da sala de aula. E no outro ano líder, e no outro ano líder. Em 2016, eu passei boa parte do ano nos Estados Unidos. E eu tive que ir para lá, já em janeiro. Ela estava no 2º ano do ensino médio, ela ia entrar no 2º ano do ensino médio. Só que elas iam chegar, nós íamos chegar nos Estados Unidos, ela já ia estar com 3 semanas de aula. Eu tive que ir num colégio, avisei tudo e fui. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, a aula dela começou. Com 2 semanas de aula, mandaram um WhatsApp para ela, dizendo: Sara, você foi eleita líder da sala de aula. Uau! Porque ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se ele vai primeiro converter o coração dos pais, para depois dos filhos, quem é que está desviado? Deus quer remissão. Já não é o quanto que sabemos, cara, mas o quanto que nos rendemos para sermos sarados, para abençoar os da casa. Porque, cara, a gente abençoa todo mundo fora de casa. E quando chega em casa, aqueles que vão estar conosco o resto da vida. Se você tiver emprego, eles vão estar com você. Se você vai render o emprego, eles vão estar com você. Se você tiver saúde, eles vão estar com você. Se você tiver internado, eles vão estar com você. Para esses, a gente está o leproso. Agora, uma das marcas mais fortes da lepra está no capítulo 13 de Levíticos. Fala todo o capítulo 13 sobre a lepra. Ao versículo 46 especificamente. Se os irmãos estão botando lá, eu gostaria que você botasse, que eu não vou mais subir aqui não. Capítulo 13 de Levíticos, versículo 46. Fala do ponto alto da lepra. Porque, irmãos, a lepra pela lepra, a lepra física, ela cai dedo, rasga a pele, não é assim? Mas a lepra espiritual, olha o que diz. Porque todos os dias em que a praga ou a lepra estiver nele, será imundo. Imundo será, ou imundo é, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Porque a parte mais venal da lepra é que a pessoa vive só, ainda que esteja no meio de muita gente. E sabe quando você olha a lepra física, sabe qual é o problema maior da lepra física? Não é se cai dedo ou se rasga a pele, é que se o cara tiver lepra nesse braço, ele não sente nada aqui. Pode enfiar uma faca que ele não sente. Pode encostar um ferro quente que ele não sente. Porque essa é a marca da lepra espiritual. A pessoa perde sensibilidade. Ela perde sensibilidade.
Ela não tem sensibilidade para a necessidade do próximo, para a dor do próximo. Ela perde sensibilidade. Quantos entendem o que estamos falando? De maneira que ela pode estar rodeada de gente, mas ela mesma vive só. 1 Coríntios capítulo 7, no versículo acho que 4 ou 3, fala uma coisa muito interessante. Eu já falei sobre isso, mas quero repetir. 1 Coríntios, falei errado, será? 1 Coríntios capítulo 7, diz o seguinte. Põe lá para nós, irmão. O Samuel, tu pede licença para ele. Diz assim, ó. O marido paga a mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao que lhe é devido, ao marido. Versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Versículo 5. Não vos negueis um ao outro, senão de acordo, em comum acordo por algum tempo, e ao fim de vos aplicardes a oração, e depois vos ajuntarvos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Deixa aí, meu irmão. Eu gostaria que você tivesse mente pura para compreender que Deus está falando mais do que sexo. Mas está falando de um princípio espiritual que alimenta relacionamentos. Princípio espiritual que lubrifica relacionamentos. Está dizendo que o corpo do marido não é da esposa, a esposa, o corpo dela não é dela, é do marido, e o marido não é dele, é dela. E ele diz, não vos negueis um ao outro, senão por um tempo, de comum acordo para a oração ou jejum, mas logo volta por quê? Para que Satanás não entre na incontinência. E eu já falei isso em outro lugar, mas eu queria reafirmar aqui. Para entender o que é incontinência, é melhor você entender o que é continência. Porque continência a gente sabe o que é. Sobretudo no mundo oficial, amém? Quando um oficial passa pelo outro, continência. Eu acho um exagero aquilo. Cara, em 5 minutos, se passar 10 vezes os mesmos 2 cada vez que passa. Isso é continência. Cada vez que um oficial passa pelo outro, vai ali buscar água quando volta, vai ali levar um negócio quando volta. Cada vez que passam pelo outro, bate continência, olham um no outro, a honra, a respeito, um reconhece quem o outro é no corpo, e isso é continência. Esse é um princípio espiritual de relacionamento, que Deus está dizendo, pai, você vai sair de casa, beija o seu filho, bate continência. Beija a sua esposa, bate continência. Beija a sua filha, bate continência. Esposa vai sair de casa, beija o marido, bate continência. Beija o filho, bate continência. O filho ou filha vai para a escola, beija pai, bate continência. Beija a filha, bate continência. Volta da escola, beija o pai, beija a esposa. Porque quando beija, bate continência, o diabo não entra na incontinência. É mais do que sexo. Estamos falando de um princípio espiritual que garante relacionamentos. O diabo não entra na incontinência. E é muito interessante. Na igreja é muito comum isso. Igreja, família, parente, às vezes amigos. Às vezes a gente é ofendido, ou alguém faz uma coisa que a gente não gosta. Na igreja é muito comum isso. A gente já dá uma afastada. Aquele abraço, aquela coisa já não tem mais. Abre um espaço de incontinência. E a Bíblia está dizendo, cara, não vos negueis um ao outro. Não vos negue o direito de conversar. Amigo, não almoça com o Globo Esporte. Não negue o direito da sua esposa estar almoçando e olhando para os seus olhos. Não negue o direito da seu filho, da sua filha tomar o café olhando para você. Não negue o direito. Não conversa dentro de casa por mensagem, porque vocês moram na mesma casa. Se não der para falar ao vivo, ao menos ligue. Não negue o direito do contato, para que o diabo não entre na incontinência. Porque esse é princípio espiritual para relacionamentos afetivos. Lá no sul é terra de alemão.
E é fácil, cara, quando você vai naquela cidade bem alemão mesmo. Você sabe quando você está numa igreja de alemão. Na hora que abraça a pessoa, é um alicate. Ele não abraça, ele é uma coisa fantástica. Ah, porque o meu pai nunca me beijou, eu nunca recebi um abraço, eu nunca soube o que foi um colo. Cara, deixa eu te falar. Eu venho de um pai que nunca me deu um elogio. Eu não sei o que é um colo de pai, o que é um beijo. Só que deixa eu dizer uma coisa. Se você nasceu de novo, você nasceu de um pai que tudo que ele criou pela fala. Mas quando ele fez o seu filho, ele modelou o filho. Ele fez o filho modelando. Porque quem nasce de Deus é filho de um pai que toca. É filho de um pai que tem afeto. Quem nasce de novo, entrega afeto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dos maiores benefícios da graça é que a graça te confere um poder de dar ao outro aquilo que você mesmo não recebeu. Isso é graça. Se tiver quebrantamento, se tiver rendição, não vos tente pela vossa incontinência. Às vezes a gente encontra alguém na igreja, está meio assim, a pessoa faz o que a gente não gosta, a gente já afasta, já não abraça. Daqui a pouco o outro fica sabendo que você não está muito bem com aquela pessoa. O diabo já usa para falar uma coisa negativa. E a gente vai se afastando e vai dando a incontinência. Aí a gente põe na cabeça, mas sabe de uma coisa, eu vou lá falar. Quando encontrar essa pessoa, eu vou falar isso, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo. Aí quando chega, vem, se aproxima. Às vezes, oi, tudo bem? Bate um papo, quando vê, cara, não fala mais nada, não diz mais nada. Porque quando aproximou, quebrou a incontinência, o diabo sai. Quantos entendem o que estamos falando? Agora deixa eu dizer algo para você. Eu quero encerrar, para você ter coragem de voltar amanhã. Nós praticamos a lei da continência na nossa casa. É tão gostoso. Mas sabe quando que é gostoso, meu irmão? Sabe quando que é gostoso para mim praticar a lei da continência com a minha esposa? Quando eu saio eu beijo, quando eu chego eu beijo. Minhas filhas a mesma coisa. Cara, quando eu estou de bem com ela é uma benção. Quando ela está tudo bem comigo é ótimo, cara. Mas tem aquele dia que ela faz o que eu não gosto. Tem aquele dia que ela fala o que eu não gosto. E às vezes naquela coisa que eu sempre reclamo e ela ainda reincide naquilo. E agora, meu irmão, eu preciso sair de casa. E é que eu estou com raiva. Aí é hora de bater continência. Mas eu digo, sabe de uma coisa? Eu estou com raiva, cara. Já dei umas 3 oportunidades para ela se arrepender. Ela ainda endurece o coração. Sabe de uma coisa? Eu vou dar um tchau e já está muito bom. Eu digo, ó, tchau, estou saindo. Quando eu piso o pé fora, eu digo, cara, mas eu não posso. O diabo vai entrar na incontinência. Porque quando a gente sai chateado um com o outro, o diabo começa a falar aqui na mente da gente, começa a falar na mente do outro, você sabe como funciona. Aí eu volto, não sabe de uma coisa, eu vou quebrar essa incontinência e agora, o diabo não vai entrar não. Eu volto, mas quando eu estou voltando, eu digo, mas eu não posso. Não, ela não merece isso, cara, não, ela tinha que saber que ela não podia fazer isso. Não, vou sair. Tchau. Eu digo tchau, eu penso, cara, mas eu não posso. Deixa eu te falar uma coisa. Se você amar mais os teus sentimentos do que o teu casamento, meus pêsames. E agora? Então eu volto. Não, eu vou lá. Mas quando eu volto para quebrar a continência, cara, não pode. Não. Aí eu dou uma. Só que eu tenho que ser espiritual. Sabe de uma coisa? Eu vou ser espiritual. Eu vou deixar Deus tratar. Vou deixar Deus dar uma tratada. Porque daí eu já fiquei espiritual, né? Eu preciso me resolver nesse universo. Cara, eu saio, mas eu digo, não pode, cara. Eu sei que o diabo entra na incontinência mesmo. Então, o que eu preciso para quebrar a incontinência? Ser bonzinho? Ser um babaca? Ser um homem bonzinho? Não, cara, eu preciso ter rendição. Eu preciso entender as leis espirituais. Preciso ter quebrantamento. Então, vontade de dar um soco, eu volto e dou um beijo. Ah, pastor, mas isso é hipocrisia. Não, cara, entenda uma coisa.
No reino de Deus, hipocrisia não é você sentir uma coisa e fazer outra. No reino de Deus, hipocrisia é você dizer que crê numa coisa e faz outra. O Senhor quer rendição. E o Jordão está aí. Sabe o que eu penso uma hora dessa, meu bispo? Que Deus está abrindo um Jordão aqui. Que o Senhor está abrindo um Jordão aqui nessa noite, dando uma oportunidade para que a gente possa se aproximar diante do Senhor de Deus. Eu não quero replicar coisas que eu vivi na minha casa. Eu não quero dar para minha família, dar para os de fora, o chefe do exército, o rei da Síria, e dar para os de dentro a minha lepra. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero ser sarada. Vamos ficar de pé. Tem um Jordão aberto aqui na frente. Se você quiser sair do seu lugar, como que profeticamente, dizer: Deus, eu quero me render, porque eu preciso de cura. Porque Deus, irmão, não quer nos matar e nem nos condenar, nem nos punir. Ele está esperando rendição para que Ele possa nos curar. Porque a graça me dá condição de dar ao outro uma coisa que eu não tenho. Tenha liberdade se você quiser sair do seu lugar. Tenha liberdade. Sabe de uma coisa? Sabe, meu bispo, uma das figuras desse cenário que mais me chama a atenção. Você está aqui, mas eu gostaria de falar isso para você. Quando Naamã decide voltar indignado, tem um servo que diz assim: meu senhor, se o homem de Deus tivesse falado uma coisa difícil, fantástica, se ele dissesse para você subir num cavalo e derrubar 1000 homens de um exército inimigo, você ia. Mas ele só pediu para você mergulhar. A não cura o Senhor já tem. O Senhor só está no seu capricho, no seu orgulho. Se rende. Às vezes não é muito, cara. Às vezes se você mandar um bom dia no WhatsApp para aquela pessoa, muda tudo. Tem pessoas que até hoje a gente quebrou a continência. O Senhor quer nos sarar. E eu fico feliz pela sua rendição, cara. Não tem ninguém bom nisso. Vamos ministrar. Eu quero ser livre, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só te servir.
queria pedir que os homens que estão aqui ajoelhados que ficassem de pé um pouquinho, por favor. Eu quero declarar em nome de Jesus: você não tem poder de se tornar um homem melhor. Isso só Ele pode fazer. O que você pode fazer é quebrantar-se, porque Ele sabe que eu não tenho. O que eu posso fazer? Naamã ia embora. Aquele homem falou assim: meu Senhor, você, a não cura você já tem. Só está no seu orgulho, sabe, meus amados? Ouça uma coisa: eu sou pastor de casais. Me deram esse emblema, eu nem gosto muito. E às vezes a gente vai atender uma ocorrência de um casal que está brigado. Às vezes em casa mesmo, a gente está de mal com a esposa, e daqui a pouco a gente nem sabe mais o motivo por que está de mal. Está só sustentando aquela birra, é ou não é? E de repente ou o marido ou a esposa resolve mergulhar no Jordão, resolve quebrantar. Às vezes vai, se humilha, dá um beijo, dá um abraço. O outro então já se rende, abraça também. Às vezes aquela noite dá aquela namorada, né? Aquela do mês assim, boa. E o Espírito Santo está ali dizendo: não podiam viver isso toda semana, todo dia? Precisa ficar tanto tempo? Aquele Senhor disse: meu Deus, se aquele homem tivesse pedido uma coisa difícil, irmãos, não é difícil. Eu quero declarar para você que Deus trouxe você aqui nessa noite, mas a sua esposa não vai receber o mesmo marido em casa. Seus filhos não vão receber o mesmo pai. Seu patrão não vai receber o mesmo funcionário, e nem seus funcionários vão receber o mesmo patrão. Porque o Senhor está nos curando. Porque esse poder não está em nós, está nele. Cabe a mim quebrantar, cabe a mim rendição e dizer: Deus, vem e sara a minha lepra, fortalece as minhas emoções, me dá capacidade para administrar meus pensamentos, me dá capacidade para administrar os meus impulsos, me dá, Senhor, capacidade para administrar as minhas emoções, porque eu quero dar para minha família a minha melhor versão. Eu quero declarar: sua esposa não vai receber o mesmo marido, seus filhos não vão receber o mesmo pai. Em nome de Jesus. Bispo, por favor. Glória a Deus.